Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Então, hoje nós vamos fazer as correções, né, de alguns exercícios da nossa aula de geometria. Então, sexto ano, vocês vão abrir lá na página 24 a 26 e sétimo ano na página 16 a 18, tá? Se quiser dar uma pausada no vídeo enquanto vocês procuram, se localizam aí vocês já voltam, tá? Eu havia pedido esses exercícios de lição de casa, espero que todos tenham feito. Então, hoje nós faremos um pouco a correção deles, tá? Então, olha, primeira coisa a gente trabalhou, né? Deixa eu colocar aqui só minha caneta. Nós trabalhamos o tema polígonos, né? Poli vem de muitos, gonos, ângulos, né? Nós trabalhamos, deciframos aí esses termos e pensando no movimento artístico, né? O que nós temos aqui dentro de um movimento chamado cubismo? Como representante, o Pablo Picasso, ele valorizou muito essas formas geométricas nas suas obras de arte, né? E o que acontece? Eles tiraram essa forma cubista, né? O cubismo, eles retiraram aquela tridimensionalidade, né, das formas. Então, é como se eles pegassem a forma planificada. Então, eles conseguiram, através de uma forma geométrica tridimensional, planificado, abrir e mostrar todas as faces, né, dessa figura. Então, quando a gente tem aqui, ó, esse quadro, observando esse quadro aqui, ó, tá? O que nós podemos ver, né? Nós conseguimos identificar nesse rosto diversas formas geométricas. Ó, aqui nós conseguimos identificar ó, um retângulo, né? Nós conseguimos identificar aqui, ó, por exemplo, um triângulo. Enfim, diversas formas existem aqui. E aí foi organizada algumas dessas formas presentes nessa obra, né? E aí, o que ele pergunta aqui? Então, quais as figuras que possuem três lados? Então, bastava vocês observarem aqui as figuras, né? Então, nós temos aqui a figura E, a D, a G, a C, a F. Todas essas possuem três lados, né? E quatro lados possuem quem? A figura B, como um paralelogramo, nós vimos a figura A como um losango. Tudo bem? Então, aqui vocês vão colocar direitinho lá relacionando, né? Então, nós temos ali a C, vamos colocar na ordem. A D, a E, a F e a G, tá? E as figuras que possuem quatro lados, nós temos a A e a B. Muito bem. Aí no próximo, no próximo exercício, né? Então, o que caracteriza um polígono? Nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre polígono, eu ainda vou comentar nessa aula, tá? Então, o que caracteriza, a primeira coisa, é o lado, o vértice e a região, né? Poligonal. Então, se a gente observar aqui, ó, esse quadro com essas formas geométricas, primeira coisa de um polígono, ele tem que ser uma forma fechada, né? Tanto que a gente fala que o menor polígono é um triângulo. Então, não tem como eu desenhar um polígono, por exemplo, com duas retas, né? Assim, ó. Eu tenho que fechar esse polígono. Para eu fechar ele, eu tenho que traçar, por exemplo, mais uma reta. Então, acaba que o nosso menor polígono seja o triângulo, tá? Então, olha, observando aqui esse quadro, né? Então, aqui eu tenho como polígonos e aqui como não polígonos. Então, primeira coisa, a gente vai identificar o que são os polígonos. Vamos ver. Lembrando, eu preciso ter lado. Então, será que essa figura aqui, E, é um polígono? Não, né? Porque ela não tem lado. Essa figura aqui, ó, I, é um polígono? Também não. Então, vamos marcar aqui as que não são.
Que mais? Essa figura aqui, ó, G, é um polígono? Aí vocês vão falar, ai, tem lado, professora. Tudo bem, mas tem regiões, por exemplo, aqui, ó, ela começa desse lado e vai para esse, que eu não sei aonde está o vértice. Aí vocês podem falar, professora, tá aqui, ó. Pode estar um pouquinho mais para cá, né? Depende, essa daqui é uma área que eu não consigo determinar o vértice. Por eu não conseguir determinar, também não é um polígono. Esse M também não é um polígono e esse O também não. Então, o que sobrou que é polígono? Muito bem, então, primeira coisa, a gente identificou aqueles que não são, né? E pelo número de lados, então observamos o lado. Agora a gente tem que pensar no outro elemento, que é o polígono tem que ser uma figura fechada. Então, ó, o B não está fechado, também não é um polígono. O F também não está fechado, não é um polígono. O D aqui também não, e nem o L. Então, quem que sobra? Ah, desculpa, ficou faltando aqui o J. Também não é um polígono, tá? Então, o que sobrou como polígono? Então, o A é um polígono. O que mais? O C. Voltando, puxando para cá, o H, pela ordem, né? O H. Depois, o K e o N. Então, o K e o N. Muito bem. Agora, dentro dos não polígonos, a gente tem que observar o quê? A região poligonal aberta. Então, quais são os abertos? Ó, o B, que mais? O D, o F e o L, tá? Ó, tá vendo que eles não estão fechados? Ó, o B, ele só tem duas retas, ó, tá aberto. Ó, o D também, ó. O F, tudo aberto, ó, uma escadinha. O L é como se ele tivesse desenhado uma letra M ou um W ao contrário, ó, tá vendo? Também não, né? E os outros? O que seriam esses outros? Seriam essas formas, né, geométricas mais circulares, aonde a gente não tem lado e nem vértice. Então, quem seriam? O G, o I, faltou o E ali, ó, desculpa. Vamos começar pela ordem. Deixa eu só tirar aqui. Então, ficou lá, deixa eu colocar até de outra cor aqui. Então, ficou o E, ficou o G, o I, o J, o M e o O, tá? Muito bem. Aqui a gente está mais definindo, né? Então fica um pouco mais simples de resolver. Qualquer coisa, dá uma pausada aí para vocês fazerem a correção, tá? Eu vou passar contínuo para não demorar muito o vídeo. E aí, no exercício 2, ele pedia para a gente completar essas tabelas, né? De acordo com o quê? Com o número de lados e vértice. Então, lado, eu vou observar o quê? Eu vou observar a minha reta. Tudo bem? Então, ó, faço. Quantas retas tem esse polígono? Ó, 3 retas. Então, o número de lados, ele tem 3 lados. Número de vértices é o encontro dessas retas. Ó, 1, 2, 3. 3 também. Quadrado, ó, retângulo, 2, 3, 4, né? Número de vértices, o encontro, também, ó, 4 vértices. Bem simples, né? Aqui, mesma coisa, ó, número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, número de vértices, faz a bolinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também. Aqui, número de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados. Quantos vértices? Ó, a bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, vocês observaram que acabou
esses polígonos acabaram o quê? Tendo o mesmo número de lado e vértice, tá? Muito bem. E aí, aqui, né, pela quantidade do número de lados, eles recebem um nome. Então, quando a figura tem 3 lados, nós chamamos de triângulo, 4, quadrilátero. Depois a gente vai estudar os tipos de quadrilátero, a gente já até começou a ver isso, né? Quando tem 5 lados, um pentágono, 6, um hexágono, 7, um heptágono, o 8, octógono, aí tem 9, eneágono, 10, decágono, e aí vai, né? Depois a gente pode ver essa tabela, eu mostro para vocês com o nome, né? Quando tem mais de 8 lados, aqui a gente só colocou até 8, tá? Então, ó, esse polígono ele tem quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tem 6 é um hexágono, eu vou abreviar aqui, tá? Um hexágono. E esse, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é um octógono. Octógono. Esse, ó, 1, 2, 3, fácil, né? Um triângulo. Que mais? E esse? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é um pentágono. E esse? 1, 2, 3, 4. 4 é um quadrilátero, né? E esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. 7 lados é um heptágono, tá? Muito bem. Aqui é só para vocês observarem, tá? É um quadro feito somente com um tipo de forma geométrica, que é um hexágono, tudo bem? Então, ó, é uma forma de 6 lados, e aí ele foi colocando uma dentro da outra e criou essa forma, esse quadro aqui trabalhando com um determinado polígono, né? E ali, ó, nós temos uma situação, problema aqui, que fala o seguinte: ao escolher lajotas para o piso de sua varanda, Vânia falou ao vendedor que precisava de lajotas que tivessem os 4 lados com a mesma medida. Nós vimos já isso também. Quais são as formas geométricas dentro dos quadriláteros? Aqui a gente tem, ó, 4 tipos de quadriláteros. Está faltando um, né? Que é o paralelogramo também. A gente tem o paralelogramo, lembra? Então, ó, dentro dos quadriláteros, nós temos o losango, o retângulo, o quadrado, o trapézio e o paralelogramo. Tudo bem? E aí, dentro dessas formas que foi apresentada, quais as que possuem os 4 lados iguais? Aí vocês vão falar, professor, o quadrado, bem fácil, mas tem mais uma, que é o losango. Então, a resposta é a letra A, tá? Aí, nesse daqui, tá falando o seguinte, quais os polígonos que formam as faces de cada um dos poliedros? Então, ó, esse poliedro aqui, por exemplo, as faces dele são formadas por que figura? Ó? Então, nós temos aqui a base formada por 1, 2, 3, 4, 5, por figuras com 5 lados, que é um pentágono, e as laterais formada por uma figura de 4 lados, que é um quadrilátero, tá? Aí vocês podem falar, é um retângulo, professora. Tudo bem, pode colocar também. Mas, na verdade, a gente coloca como um quadrilátero. Esse daqui, o cubo, né? Ele é formado somente por quadrados. Então, todas as faces dele são quadriláteros. Aqui, ó, esse prisma, né? O que nós temos aqui no prisma? Nós temos uma face triangular, então eu tenho um triângulo aqui. Eu também tenho um lado que é um paralelogramo, que é uma face quadrangular, embaixo também. Então eu tenho triângulo e tenho também quadriláteros, tá? E essa daqui, uma pirâmide, nós temos todas as faces dela aqui
em forma de triângulo. Que mais? E temos a base dela na forma, se ela tem mais dois lados aqui para trás que ficaram, uma forma quadrilátero também, que é a base dela, tá? Então, tá aí. Escreve bonitinho, tá, gente? É só para a gente não perder muito tempo. Então, aí vocês podem anotar bem direitinho aí o nome todo. Então, olha aqui. Observe o bumbo que o Beto gosta de tocar. Sua forma se assemelha à forma de um cilindro. Então, aqui a gente tem, né, a tampa, a parte de cima e a de baixo, numa forma circular. E nós temos aqui, ó, a base, né? Exatamente de uma forma retangular. Aqui não dá para ver direitinho, mas é uma forma retangular, se nós abrirmos, né, essa figura. Então, quais dessas imagens vocês acham que é a planificação desse cilindro? A gente viu na aula, eu até desenhei na lousa para vocês. É exatamente essa forma aqui, a D, tá? Muito bem. Continuando, lá no exercício 7, tá assim, Fátima colou deixa eu pegar a caneta aqui, ó, diferentes figuras numa página de seu caderno, como mostra o desenho abaixo. Então, ela colou essas figuras aqui. Essas figuras, o que elas têm em comum? Então, se vocês observarem, ó, eu tenho aqui um retângulo, um paralelogramo, aqui também é um paralelogramo, esse é um losango, aqui trapézio, trapézio, quadrado, paralelogramo. O que tem em comum essa figura? Bem, vocês acham que todos os lados são paralelos? Primeira coisa, lembra do que era lado paralelo? Retas paralelas, elas nunca se cruzam. Então, ó, se eu falar esse lado é paralelo a esse, beleza? Esse lado é paralelo a esse. Porém, olha esse daqui, ó, esse trapézio. Esse lado não é paralelo a esse. Eles estão em lados opostos. Então, em um determinado momento, eles se encontram. Ou seja, esses lados eles são concorrentes. Então, ele não pode ser paralelo. Tudo bem, esse é paralelo com esse, nunca vai se encontrar, mas esses dois não. Então, eu já sei que todos os lados opostos paralelos? Não, já não é. Essa afirmação é falsa. O número de lados, legal, todos têm 4 lados, então é verdade. 2 lados paralelos, será que eles têm 2 lados paralelos? Ó, vamos pensar. Essa figura que ela tem 2 lados que não são paralelos, porém os outros 2 são, aqui também. Então, pelo menos 2 lados são paralelos. Ah, legal. Será que é o número de diagonais que ela tem interna? Então, vamos lá. O que são diagonais? Diagonais são as retas que eu consigo traçar dentro da figura. Então, ó, opa, ficou errado aqui, ó. É o que liga de um ponto ao outro da figura. Então, ó, eu tenho uma reta diagonal aqui, 2 retas aqui. 1, 2. Aqui, 1, 2. 1, 2. 1, 2, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou seja, sim, todas elas têm o mesmo número de retas diagonais internas, que são 2 diagonais. Então, a alternativa B, tá? Está correta a opção 1, com todos o número de lados, que eles têm iguais. Ele tem 2 lados paralelos, verdade, e o número de diagonais também, tá? Ó, observando o contorno das figuras, você pode reconhecer vários tipos de polígonos. Descubra quais são e depois complete a tabela. Então, ó, quais tipos de polígonos são esses? Então, primeira coisa, aqui é um quadrilátero, né? Nós já sabemos. Aqui é um triângulo. O que mais que nós temos? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos um hexágono. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos na placa pare um octógono. Octógono, tá.
1, 2, 3, 4, 5. Aqui as bandeirinhas nós temos uns pentágonos e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono também, tá? Muito bem. Então, quantos lados tem o tabuleiro de xadrez? 4. A tampa de caixa, a tampa da caixa deve ser essa tampa aqui, ó, né? 4 também. Aí vocês vão colocar o tabuleiro de xadrez, o nome, quadrilátero, a tampa, quatro lados eu coloquei aqui na tampa da caixa? Não, 6 lados, desculpa, gente, coloquei errado aqui. Vamos apagar aqui rapidinho. Aqui tá errado. São 6 lados, então aqui 6 lados, né? Como se chama? Um hexágono. A placa de trânsito tem 8 lados, é um octógono. O esquadro, o nome dessa forma aqui, ó, é esquadro, tem 3 lados, é um triângulo. A lajota, essa lajota aqui, ó, tem 6 lados, é um hexágono. E a bandeirinha, essa bandeirinha tem 5 lados, é um pentágono. Tudo bem? Então ficou, acho que tranquilo aqui entender essa parte mais dos polígonos, nomenclatura, contagem de lados, vértices, né? O que é polígono, o que não é polígono. E aí, o que nós temos que entender agora? Mais 2 conteúdos, assim, mais 2 informações a respeito do polígono que eu queria falar para vocês, tá? Então, a primeira informação é o seguinte: é quanto à abertura dos ângulos, tudo bem? Então, presta atenção. Toda vez que nós temos a gente viu os tipos de ângulos, lembra quando nós vimos? Ó, quando eu tenho um ângulo reto, nós temos um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um ângulo menor que o ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo agudo. Pode ser de 60, 70, 80, 30, 20, enfim, que seja menor, né? Que ele esteja aqui, por exemplo, pode ser qualquer um dessas aberturas. Quando eu tenho um pouco maior que 90, né? 120, enfim, nós temos um ângulo obtuso. E aí a gente tem esse ângulo aqui, ó, chamado de ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, tá? Toda vez que eu tiver dentro dessa figura ângulos menores que 180 graus, ó, ele não pode ser interno, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Olha essa figura, vocês estão vendo que todos os ângulos dela aqui, ó, esse ângulo, ó, se eu pegar aqui, ó, como que a gente faz para identificar? Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Se eu pegar essa reta que está na horizontal e traçar uma na vertical, eu tenho um ângulo de 90 graus, não tenho aqui? Esse daqui está maior que 90, porém ele não está, ó, raso, ele não está abertão, né? Então ele está um pouquinho maior, ele é um ângulo obtuso, deve ser um ângulo ali de 100 graus, 120 graus, tá vendo, ó? Ele é um ângulo o quê? Ele é um ângulo obtuso, ele é menor que 180. Olha aqui também, ó, eu tenho a reta aqui. Se eu colocar aqui, ó, aqui mais ou menos está o ângulo reto, tudo bem? Aqui está maior. Se está maior, mas não chega a ser totalmente reto, então é menor que 180. Então, observando essa figura, nós vemos o quê? Que os ângulos internos dela, todos eles são menores que 180. Olha aqui, ó, esse, ó. É maior que 90, porém é menor que 180, né? Lembrando que 180, ó, teria que estar um ângulo assim, ó. Teria que ser um ângulo aqui, ó, para ser 180. Ó, ele tá antes, ele tá menor. Tudo bem? Muito bem. Quando eu tenho figuras, formas geométricas com ângulos menores que 180, nós vamos caracterizar como polígono convexo, tá? Já quando nós temos um polígono com ângulos maiores que 180 e menores que 360, então
Lembra que 360, gente, é uma volta toda. Ó, 180 é a metade, não é? A volta toda é 360. Então, ele tem que ser maior que 180, ele pode ser um ângulo assim, ó, tá vendo? Ó, passou de 180, porém, ele tem que ser um pouquinho menor que 360. Então, olha só, se eu for pegar, é o ângulo interno. Então, eu não posso pensar nesse ângulo aqui, ó, porque esse ângulo aqui, ó, nesse caso, ele está externo à figura. Para ser interno, tem que ser o quê, ó? Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Aí vocês vão falar, ah, professora, mas esse daqui é menor que 180, esse daqui também, esse aqui também. Porém, um deles acaba sendo maior que 180. Olha esse ângulo aqui, ó. Vocês estão vendo que ele passou do 180? Bem, o que seria o 180 aqui? Vamos continuar qualquer uma dessas retas. Se eu pegar, ó, deixa eu mudar de cor a caneta para vocês visualizarem. Ó, se eu pegar essa reta aqui, ó, ela tá aqui, tá vendo? Se eu continuar ela aqui, ó, aqui tá o ângulo de 180, não tá? Ó, ele passou um pouco, ó, ele fez, ó, 180 mais um pouquinho. Sei lá, deve ser um ângulo de 230 graus, alguma coisa assim, vamos pensar. Teria que ter agora um transferidor para a gente ver. Ele passou. Então, esse ângulo é um ângulo maior que 180. Aqui também, ó, tá? Pega qualquer reta, vamos pegar essa daqui, ó, vamos passar aqui, ó. Olha esse ângulo, 180 tá aqui, ó. 180 não tá aqui? Ele passou do 180, ó. Ele fez o 180 mais um pouquinho. Se ele fechasse aqui, ó, daria 360. Tudo bem, mas ele não fechou porque aqui entra um ângulo externo à figura. Lembrando, o que é ângulo interno e ângulo externo? Então, quando nós pegamos, por exemplo, uma forma geométrica aqui, um retângulo, aqui, ó, eu tenho ângulos internos a essa figura. Tudo bem? Nesse caso, esse polígono, por exemplo, aqui é um ângulo externo, aqui é externo, aqui é externo, aqui é externo. Esses outros aqui, ó, são internos. Então, ó, esses dois tipos, quando ele passa de 180, nós chamamos de polígono côncavo, tá? Menor que 180, convexo. Maior, côncavo. Nós também podemos reconhecer esses polígonos, quando ele é côncavo ou quando ele é convexo, através do quê? Das diagonais internas dele. Então, quando eu traço diagonal, ó, que eu delimito todas... Lembra que diagonal é de um extremo até o outro, é de um ponto até o outro da figura. Ah, professora, eu posso passar uma diagonal aqui, ó, porque é de um ponto até o outro. Não, porque esse é o próprio lado da figura, né? Não tem como... Isso aqui é uma reta, não é uma diagonal. Diagonal, ela tem que ir de um extremo ao outro, traçando literalmente uma diagonal, ó. Aqui eu traço várias diagonais dentro dessa figura, de uma forma que ela fica dentro do quê? Da região interna, ela não ultrapassa a região interna. Agora, olha essa figura aqui, ó. Essa figura, ela é como se fosse assim, ó, parece uma carta, que ela tá com o... como que é o nome? Como se fosse um carrinho aqui, sabe, ó? Ela é assim, ó. Então, se eu pegar essa figura aqui, opa, terminar. E traçar diagonal, por exemplo, se eu traçar uma diagonal daqui, eu consigo traçar uma até aqui. Mas se eu posso traçar uma até aqui, eu posso traçar uma daqui até aqui, eu posso traçar uma daqui até aqui. Ou seja, eu posso traçar várias diagonais. Daqui até aqui, daqui até aqui, ó, ele foi traçando. Só que aqui na região externa, eu também consigo passar mais diagonais, ou seja, eu posso passar uma diagonal daqui até aqui, ó. Tudo bem? Eu posso passar uma diagonal daqui até aqui. Por eu poder passar diagonais na região externa da figura, nesse caso ele seria um polígono côncavo, tá?
E quando ela não tem diagonal externa à figura, ela é convexo. Mas, gente, eu acho que pelo ângulo fica mais fácil de vocês visualizarem, tudo bem? Mas é só para vocês entenderem também esse conceito. Então, quem quiser depois, pausa o vídeo, dá uma anotada nesse conteúdo para vocês não esquecerem, tá? E aí, eu vou querer agora, sim, eu vou projetar essa imagem aqui, vocês estão vendo? É um exercício que vocês vão fazer em casa, então esse vocês vão ter que anotar no caderno, tá? Eu quero que vocês olhem essas imagens e vocês vão classificar, tá? Com CC quando for côncavo e CX quando for convexo. Lembrando que para ser, a gente tem que olhar os ângulos internos da figura, tá? Então, olha essa figura aqui. Onde estão os ângulos internos? Estão aqui, ó. Ó os ângulos dela. Tem vários ângulos. Será que ela tem algum ângulo maior ou menor? O ângulo maior que 180, por exemplo? Olha essa figura aqui, né? Vão pensando, olha a estrela. Será que tem ângulos maiores ou menores? Como que tá em relação a 180 graus? Dá uma olhadinha. E aí vocês vão marcar em todas elas aquelas que são figuras com polígonos côncavos e os que são convexos, tá bom? Bom estudo, um beijo e até mais, gente.